Sabe, às vezes a gente acha que tem o controle da própria vida, que, se fizermos tudo certo, nada vai sair do lugar. Mas a verdade é que um único erro, uma única decisão errada, pode destruir tudo que você levou anos para construir. Eu sou prova viva disso. Meu nome é Osvaldo. Osvaldo Nascimento, mas na empresa em que eu trabalhava, todo mundo me chamava de Seu Osvaldo. Hoje eu tenho 55 anos, mas me sinto com o peso de 90. Porque carrego comigo a lembrança de uma noite que destruiu não só minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. Meu pai era caminhoneiro, daqueles que passavam semanas na estrada. Cresci ouvindo o ronco dos motores e sonhando em dirigir veículos grandes como ele. Lembro que, quando criança, ficava na beira da estrada só para ver os ônibus e caminhões passarem. Cada buzina que eu recebia era como um presente. Meus olhos brilhavam. Com 18 anos, tirei minha primeira habilitação profissional. Comecei dirigindo ônibus velhos em linhas rurais, passando por estradas de terra, cruzando rios com a balsa. Eu adorava cada sacolejo, cada curva. Fazia questão de conhecer todos os passageiros pelo nome. Ajudava idosos a subir, esperava crianças que atrasavam no ponto. Porque para mim não era só dirigir, era cuidar de vidas. Aos poucos fui ganhando espaço na empresa. Passei de linhas rurais para rotas intermunicipais, depois para viagens interestaduais. Era orgulho da família. Minha mãe mostrava fotos minhas no uniforme para todo mundo. Meu pai dizia que eu tinha superado ele, e meus irmãos se gabavam por ter um irmão que rodava o Brasil. Minha vida era simples, mas boa. Tinha minha casa, minha esposa Maria, 2 filhos que eu amava mais que tudo. Nos dias de folga fazia churrasco no quintal, jogava futebol com os meninos da rua e curtia minha família. Eu era feliz. Com os anos, virei referência na empresa. Meus supervisores confiavam em mim para treinar motoristas novos. Me escalavam para as viagens mais longas porque sabiam que eu era responsável. Sempre revisei o ônibus antes de cada saída. Sempre cuidei dos passageiros como se fossem meus parentes. Era o tipo de motorista que fazia questão de parar em bons restaurantes, garantir banheiro limpo para todos, avisar cada parada no microfone com educação. Até a empresa chegou a me premiar como motorista padrão por 3 anos seguidos. Mas, com o tempo, comecei a sentir o peso das viagens longas, do sono acumulado, das saudades de casa. Para aguentar, alguns colegas me incentivaram a tomar um golinho para relaxar. No começo era só em festas, depois em fins de semana. Mas aos poucos, a bebida passou a fazer parte da minha rotina. Eu dizia para mim mesmo que não tinha problema, que controlava. E na maioria das vezes conseguia manter minha função sem que ninguém percebesse. Mas a verdade é que o álcool já tinha começado a mandar em mim muito antes de eu admitir. Um dia estava escalado para uma viagem longa, saindo de madrugada para rodar até outro estado. Cheguei em casa exausto no dia anterior e pensei que uma dose de cachaça me ajudaria a dormir. Só que bebi mais do que devia, dormi pesado e acordei ainda com o cheiro do álcool no hálito. Devia ter avisado a empresa. Devia ter dito que não estava em condições de dirigir. Mas, orgulhoso, com medo de perder a viagem, e o bônus que vinha com ela, fui assim mesmo. Durante a viagem, o cansaço e a bebida fizeram um efeito devastador. As luzes dos carros na estrada começaram a ficar embaçadas. Lembro de lutar para manter os olhos abertos, de ver os passageiros dormindo tranquilos, e de sentir o volante escapar das minhas mãos por um segundo que durou para sempre. Quando recobrei a consciência, só havia fumaça, gritos, cheiro de óleo e metal retorcido. O ônibus tinha saído da pista e capotado ribanceira abaixo. Meus ouvidos zumbiam tanto que não conseguia distinguir sons. Tentei me levantar, mas desmaiei. Acordei horas depois, já no hospital, com policiais ao lado da minha cama. E naquele instante me contaram que ninguém tinha sobrevivido. Só eu. Você consegue imaginar a dor de saber que, por sua culpa, dezenas de pessoas perderam a vida? Que famílias ficaram destruídas? Que sonhos foram interrompidos? Fui preso, julgado e condenado a 10 anos de cadeia. Durante o julgamento, olhava para as famílias das vítimas e via nos olhos delas o ódio mais profundo que já senti. Elas estavam certas, eu merecia, porque mesmo sem intenção, foi minha imprudência que causou aquela tragédia. Passei os primeiros meses na prisão em completo desespero. Sonhava todas as noites com os rostos dos passageiros. Acordava suando frio, gritando. O remorso me consumia mais do que as grades. Falando nisso, você está assistindo de onde? De que cidade? Escreve aí nos comentários. Vai ser importante para mim saber que minha história está chegando a outros cantos, que minha voz ainda pode tocar corações, mesmo que eu tenha me calado por tanto tempo. Mas se você acha que minha vida não poderia piorar, espere até saber como foi quando deixei a prisão e percebi que não tinha mais para onde voltar. Quando terminei de cumprir minha pena,
saí da prisão com uma sacola de roupas velhas, um RG amassado e um coração destroçado. Passei 10 anos atrás das grades, mas, para mim, parecia que tinha se passado uma eternidade. Cada dia na cadeia foi como reviver o acidente. Cada barulho alto me fazia lembrar dos gritos. Cada sonho me jogava de volta para dentro daquele ônibus em chamas. Quando pisei do lado de fora, senti o vento no rosto como se fosse a primeira vez em anos. Olhei em volta, tentando encontrar algum rosto conhecido, mas não havia ninguém. Nem minha esposa, nem meus filhos, nem amigos. E eu entendi. Eu não tinha mais ninguém. Durante minha prisão, minha esposa pediu o divórcio e levou meus filhos para bem longe. Meus pais, já idosos, morreram sem que eu pudesse ao menos me despedir. E meus irmãos? Bem, eles nunca mais quiseram falar comigo. Eu estava sozinho no mundo. Tentei procurar trabalho, mas quem contrataria um motorista que matou dezenas de pessoas? As portas se fechavam antes mesmo de eu terminar de contar minha história. Nos primeiros dias em liberdade, dormi em rodoviárias, bancos de praças, galpões abandonados. Passei a comer em sopões de igrejas e a tomar banho em banheiros públicos. Era humilhante, mas era o que eu tinha. Cada vez que alguém me reconhecia, via nos olhos dela o julgamento: é o assassino do ônibus. E eu não podia nem discutir, porque no fundo eu também me via assim. Aos poucos, fui me afastando ainda mais das pessoas. Evitava conversas, passava dias sem pronunciar uma palavra. A solidão foi se tornando minha única companhia. E nessa solidão, a bebida voltou a me chamar. Era como um velho amigo oferecendo consolo. Comecei a gastar o pouco que conseguia com cachaça barata, aquela que queima a garganta, mas adormece a dor. Só que, assim como antes, a bebida não resolvia nada, apenas me afundava mais. Passei a frequentar pontos de moradores de rua no centro da cidade. Lá, encontrei outros homens e mulheres que, como eu, perderam tudo. Ex-trabalhadores, ex-sonhadores, ex-pessoas de família, cada um com sua história trágica. E ali percebi que, quando a vida te empurra para a rua, você se torna invisível. A maioria das pessoas desvia o olhar, acelera o passo. Você passa a não existir. A pior parte era o frio. A primeira noite de inverno que passei na calçada, sem coberta, foi tão cruel que pensei que não amanheceria vivo. Tremia tanto que não sentia mais minhas mãos. E enquanto o vento cortava meu rosto, fiquei lembrando de cada sorriso dos meus filhos, de cada abraço da minha mulher, de cada vez que ouvi: "Seu Osvaldo, obrigado pela viagem tranquila." Aquelas lembranças doíam como facas. Com o tempo, comecei a dividir papelões com outros moradores. Juntos, nos protegíamos como podíamos, mas, mesmo assim, a rua é um lugar sem piedade. Vi colegas apanharem de grupos de jovens que se divertiam atacando quem dormia na calçada. Vi pessoas morrerem de frio, fome ou overdose. E toda vez que via alguém partir, eu pensava: será que serei o próximo? Mesmo assim, eu não consegui me entregar totalmente. Em alguns momentos tinha lampejos de vontade de mudar. Pensava que, talvez, pudesse fazer algo para honrar a memória das vítimas. Que, quem sabe, minha história pudesse alertar outros motoristas sobre os perigos de misturar álcool e volante. Mas, na maior parte do tempo, a vergonha era maior que qualquer desejo de recomeçar. A pior dor não era a física, nem o frio, nem a fome. Era o remorso. Eu acordo e durmo todos os dias com o som dos gritos dos meus passageiros na cabeça. Sinto o cheiro de fumaça. Vejo os rostos deles. Não passa. Nunca passa. A prisão que cumpro agora é invisível, mas muito mais cruel que qualquer cela. Você consegue imaginar o que é carregar tantas vidas perdidas nas suas costas? Consegue entender como é viver sabendo que a alegria de dezenas de famílias acabou por sua causa? E se chegou até aqui, escreve nos comentários de que cidade você está assistindo. É importante para mim saber que, mesmo perdido, minha história ainda pode ser ouvida. E quem sabe servir de lição para alguém. Mas você acha que acabou? Ainda falta contar como cheguei tão perto do fim que pensei em acabar com tudo de uma vez. Houve um dia em que eu simplesmente não aguentei mais. Depois de mais de um ano morando nas ruas, passando fome, frio e vergonha, acordei numa manhã tão fraca que não conseguia nem levantar. Minha cabeça latejava, meu estômago ardia de vazio, e minhas mãos tremiam como se eu tivesse convulsões. Ao meu lado, uma garrafa vazia de cachaça e alguns trocados que mal davam para comprar outro gole. Olhei para o céu cinzento coberto de nuvens e pensei: para que continuar? Levantei cambaleando. Fui até a beirada de um viaduto próximo da rodoviária. Era cedo, pouca gente na rua. Fiquei ali olhando os carros que passavam lá embaixo
imaginando como seria acabar com tudo num salto. Seria rápido, pensei. Seria justo, minha mente repetia. Eles morreram por minha culpa, e eu ainda estou aqui. Fiquei mais de 1 hora ali, no frio, ouvindo apenas o barulho do vento e dos pneus sobre o asfalto molhado. Em alguns momentos, minhas pernas tremiam tanto que eu quase caía sozinho. Eu chorava silenciosamente, lembrando do rosto dos meus filhos, da minha esposa, da minha mãe que me dizia para ter orgulho de quem eu era. Foi naquele momento que percebi que já não tinha orgulho de nada. Eu não era mais ninguém. Não era mais motorista, pai, marido, filho. Só restava um homem destruído. Mas naquele instante algo aconteceu. Um senhor que devia ter a minha idade parou do meu lado. Ele olhou para mim, mas não com medo ou desprezo. Seu olhar tinha compaixão. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Sei que você está sofrendo, mas você não precisa pular. Vamos tomar um café?" Eu não conseguia responder. Só chorei mais. E ele ficou ali, comigo, até minhas pernas pararem de tremer. Depois me levou até um centro de acolhimento, onde tomei um café quente e consegui me aquecer pela primeira vez em dias. O nome dele era Sebastião. Descobri que ele também já morou nas ruas, que também perdeu tudo, mas conseguiu se reerguer com a ajuda de um projeto social e hoje dedicava parte do tempo para ajudar pessoas como eu. Ele me contou sua história, suas dores, seus erros, e pela primeira vez em anos senti que alguém realmente entendia o que eu carregava. Foi como se eu encontrasse um irmão que eu nem sabia que existia. Depois daquele dia, passei a frequentar o abrigo com mais frequência. Consegui roupas limpas, comida quente e até algumas conversas que me lembravam que ainda sou humano. Conheci outros que também buscavam forças para tentar se levantar. Descobri que havia grupos que ofereciam atendimento psicológico gratuito. E apesar de ainda acordar todas as noites com pesadelos do acidente, comecei a ter dias em que a vontade de viver era maior do que a vontade de morrer. O mais difícil ainda é conviver com o remorso. Porque não há nada que eu faça que traga aquelas vidas de volta. E isso é um fardo que vou carregar até meu último dia. Mas, com o tempo, fui percebendo que talvez eu possa transformar minha dor em alerta. Que minha história pode ser contada para outros motoristas. Para outras pessoas que pensam que uma dose não faz mal. Que talvez, se eu conseguir impedir um acidente que tire vidas, estarei fazendo algo que dê sentido à minha existência. Hoje ainda moro nas ruas. Ainda dependo de doações para comer e me aquecer. Ainda luto todos os dias contra os pensamentos que me dizem que não mereço viver. Mas também sei que ainda respiro, e enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Você que está assistindo até aqui, já imaginou como um único erro pode mudar não só a sua vida, mas a de tantas outras pessoas? Já pensou em como estamos todos a um passo de fazer algo que não tem volta? Escreve aí nos comentários. Sua opinião pode ajudar alguém a refletir e evitar uma tragédia. E se puder, se inscreve no canal. Cada nova pessoa que chega aqui faz diferença para que histórias como a minha sejam ouvidas e, quem sabe, salvem vidas. Mas a pergunta que ecoa na minha mente é: será que um dia vou me perdoar? Sabe, depois de tanto tempo remoendo a mesma dor, a gente passa a perceber que o pior castigo não é o que a justiça dos homens pode impor. É o que a consciência faz com você. Porque não existe cela mais fria do que a mente de quem não consegue se perdoar. E eu descobri isso na prática. Muitos podem achar que 10 anos de prisão foram suficientes para pagar pelo que eu fiz. Mas, para mim, cada dia que acordo e lembro do acidente, cada vez que fecho os olhos e vejo os rostos dos passageiros, é como se estivesse cumprindo uma nova sentença, infinita. Não tem como fugir disso. E ninguém pode imaginar o peso que é. Ainda assim, em meio a toda essa escuridão, comecei a entender algo que mudou um pouco meu jeito de ver as coisas. Se eu me entregar totalmente ao desespero, além de ter destruído aquelas vidas, vou estar destruindo a minha também. E não vou conseguir fazer nada para que essa história sirva de alerta. Porque, se minha história morrer comigo, vai ser só mais uma tragédia esquecida. Mas, se eu tiver coragem de contá-la, quem sabe ajudo alguém a não cometer o mesmo erro que eu cometi. Hoje minha rotina ainda é dura. Durmo onde dá, como quando aparece algo, e continuo sendo visto como um fantasma por quem passa apressado pela calçada. Já me acostumei com os olhares de pena e medo. Já aprendi a aceitar a solidão como companheira. Mas, mesmo assim, existem dias em que me pego sonhando em poder falar em uma escola de motoristas, em dar uma palestra em alguma empresa de transportes, em avisar aos outros sobre os perigos de dirigir alcoolizado. Sonho em poder reencontrar meus filhos, olhar nos olhos deles e dizer que nunca quis causar dor,
que passei cada segundo do meu castigo pensando neles, implorando perdão em silêncio. Sonho em ter um teto, em não precisar mais depender de esmolas, em reconquistar um pouco de dignidade. E mesmo que o mundo não me dê outra chance, pelo menos quero ter a consciência de que lutei até o fim para merecer uma. Talvez você que está assistindo agora nunca tenha passado por nada parecido. Talvez pense que isso jamais aconteceria com você. Mas acredite, basta uma escolha errada para destruir toda uma vida. Se essa história servir para que você ou alguém que você ama pense 2 vezes antes de pegar no volante depois de beber, então toda essa dor terá tido algum sentido. E se essa história te tocou, compartilha com quem precisa ouvir. Se inscreve no canal para apoiar nosso trabalho. Cada inscrição ajuda a espalhar mensagens como essa e a lembrar que, por trás de cada morador de rua, existe uma história que precisa ser contada. E me conta nos comentários. Você acha que alguém que cometeu um erro tão grave quanto o meu ainda pode encontrar perdão? Ou existem erros que são imperdoáveis? No fundo, tudo que eu queria era uma chance de transformar minha maior tragédia em uma oportunidade de evitar outras. Porque, no fim das contas, enquanto a vida nos permite respirar, ainda podemos tentar fazer algo de bom. E você? O que faria se tivesse que carregar um arrependimento desse tamanho?